Você sabia que muita gente não sabe qual é o seu tipo de sangue? E essa é uma informação fundamental, né? Para a gente mesmo e para qualquer outra situação na doação de sangue. Quando a gente vai fazer uma doação de sangue, isso obviamente é identificado, a gente sai lá com uma carteirinha, né? Onde passa a conhecer, muita gente passa a conhecer o seu tipo de sangue até numa situação como essa, né? Mas muita gente não sabe qual é o seu tipo de sangue. Uma curiosidade para uma resposta rápida, essa questão de RH nulo é uma doença? Não, não é uma doença não, é um tipo, é uma característica, né? A gente tem a hemácia e na sua membrana plasmática existe a incorporação de anticorpos e que vai dar a característica desse sistema, né? No caso do RH nulo, não é detectado esses antígenos nem esses anticorpos positivos ou negativos. Portanto, ele é o RH nulo, tá? Ok, não tem nada de anormal. Não, não. Na verdade, ninguém precisa ficar se preocupado se tiver informação de que é um RH nulo. É uma diversidade especialíssima, né? Que quando se encontra um doador com essa característica, os olhos crescem. Porque a possibilidade de ter qualquer adversidade durante a transfusão é menor. Para quem recebe esse sangue. Aí diz assim, não, é o sangue de ouro, é o sangue mais puro. Olha lá, se você é RH negativo, você é sangue bom, hein? Você é sangue bom. Não, na verdade, todos os sangues são bons. Claro, e todos os doadores fenotipados com características raras, eles são importantíssimos estarem presentes desde que chamados para doar sangue. Porque eles são de situações emergenciais especiais. Né? Então, eu queria só chamar a atenção uma coisa, um engano que eu cometi agora há pouco, confundindo o Bombay com RH nulo, desculpa, é outra coisa. Ok. Quais são os cuidados que um doador precisa tomar antes e depois da doação de sangue? Quais são os cuidados que precisa tomar? Bem, antes de doar sangue, é necessário que a pessoa tenha uma boa noite de sono, né? Não venha do trabalho, não venha do plantão. Outra questão é que, às 12 horas que antecedem a doação, a pessoa não pode ter ingesta de bebida alcoólica, tá? Também a pessoa precisa evitar o fumo, certo? Beber alimentos gordurosos também vai inviabilizar o trabalho dessa bolsa, a transfusão dessa bolsa. A pessoa não precisa se preocupar em se alimentar antes da doação, a pessoa precisa estar alimentada, só evitar alimentos gordurosos. Outra questão após a doação é que a pessoa não pode pegar peso, forçar esse braço, né? Fumar 3 horas após essa doação, a pessoa precisa evitar, porque o fumo baixa a pressão e aí ele pode ter uma hipotensão e cair no meio da rua, isso que a gente não quer. A pessoa precisa também evitar determinadas ações, atividades como mergulhos em águas profundas ou então pular num rapel ou pular... Essas pessoas também aparecem pra gente. Então ela precisa dar uma acalmada, dar um tempinho, né? E se preparar. Outra coisa que a pessoa precisa se preparar muito, que a gente observa, é hidratação. Poxa, eu sei que eu vou doar amanhã, então eu sei que eu vou doar daqui a semana que vem. Eu me preparo, me hidrato mais, me alimento melhor. Né? Eu sei que eu sou um doador, então eu tenho que cuidar da minha saúde. E após a doação também é importante que a pessoa tenha essa reposição hídrica, né? Para se cuidar melhor, cuidar da saúde, estar disponível para doar. Se mulher, daqui a uns 3 meses ou 4 meses, o intervalo mínimo. Se homem, com intervalo mínimo de 2 meses ou 3 meses. Lembrando que o máximo no período de 12 meses, no máximo 4 doações. Quanto tempo leva para repor esse sangue que se doou? Quanto tempo leva? Para poder se voltar, porque você tirou sangue, né? Ficou com menos sangue. Não, na verdade, assim, tem também um mito que as pessoas acham, vou tirar todo o meu sangue. Na verdade, é 400 a 500 ml, mais ou menos, que você retira, né? Você demora mais ou menos aí um mês para você estar realmente recuperado, bem. Mas o intervalo mínimo, como ela falou, para mulheres, são 2 meses de doação, para você estar realmente bem, estável, com a taxa já normalizada de hematócrito, hemoglobina, tudo isso. Porque assim, a mulher, quando ela faz a doação, ela pode retornar com 3 meses, só que o indivíduo, em 24 horas, ele tem a reposição do líquido, tá? Circulante. As hemácias, elas vão ser processadas e produzidas pela medula óssea após 30 dias, as plaquetas, tem toda essa reposição. Que não é só de líquido, né? Que não só é líquido, tem os elementos do sangue.
Doar sangue emagrece ou engorda? Poxa, Não. olha, não. Poxa! Não, assim, Não a emagrece. pessoa até pode querer se iludir, né? Vai motivada, ela tá bem de saúde, vai lá, vai pensar que vai perder um pouquinho, né? Assim, uns 500. No dia ela vai perder uns 500 gramas, né? Mas, na verdade, o que ela não tá perdendo, ela não perde tempo. Nem porque ela perde, nem ganha. Nem perde, nem ganha. Aham, perfeito. Doar sangue engrossa o sangue ou afina o sangue? Assim, teoricamente afina o sangue, né? Porque você vai estar retirando o sangue total, que a gente chama, e vai estar repondo só líquido, né? Então, afina um pouco o sangue. Tem até algumas doenças que o tratamento é justamente tirar o sangue da pessoa, que a pessoa tem sangue grosso, assim. Mas, então, assim, afina um pouco o sangue, mas isso não quer dizer que... Isso é bom, Não tem isso nenhuma é mal? repercussão, né? Em geral não tem nenhuma repercussão. Nessas pessoas que têm o sangue grosso, é bom que se tire, mas... Aí outra coisa de medo que ela falou uma frase que é tirar o sangue total. Tem gente que se assusta, puxa, vai tirar meu sangue total, pensa na totalidade do sangue que existe, 6 a 8 mil. Não. O sangue total que ela está falando é a questão da quantidade de hemocomponentes que existem nesse sangue. Quais são os hemocomponentes? As hemácias, as plaquetas, né? O Tira um sangue plasma. completo, É aquela né? coisa Completo. completa, que é diferente de uma doação por aférese, que é uma máquina que consegue pegar apenas o elemento, né? Ou a hemácia, ou então a plaqueta, e colocar na bolsa de sangue E devolve os demais, E né? devolve os demais elementos. E doar sangue vicia? Uma pessoa que doa sangue uma vez não tem jeito, vai ter que ficar doando sangue sempre? Ou porque ela mesma vai precisar doar o sangue, ou porque senão vai ter algum tipo de problema? Não, isso é mais da parte psicológica da pessoa, né? Se ela... Mas assim, organicamente ela não tem nenhum processo de ficar viciada em doar sangue, não. Mas olha, enquanto captadora, nós amamos Viciados os em doação. viciados em doação. Esse é um vício saudável. Porque né? é um vício saudável, ele está lá, presente, fazendo a sua diferença, né? E também tem uma questão, assim, primordial, a gente já associa com a questão do fenotipado, né? Esse doador que está presente, doando, tem mais de 3 doações ao ano, ele já é eleito para ser um doador fenotipado. Vai ser feita uma análise na imunogenética e verificar essas outras características que compõem o sangue dele. E aí ele entra para o grupo dos doadores fenotipados e ele vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença realmente na vida de outras. Explica o que é um doador fenotipado. É isso que eu já falei. Fala português. Fenotipado é o seguinte, vai ser feita uma análise da biologia celulomolecular. Traduzindo, é quando no laboratório a gente identifica o nome completo do seu sangue. Exemplo, meu nome é Orly Gensuene Silva Aleluia Cabral. Orlias Cabral. Então, meu tipo de sanguíneo é o A positivo. Não, meu tipo sanguíneo não é A positivo. Meu tipo sanguíneo é o A positivo, que é o positivo, NSN, que é o Delphi. Então, há vários estudo mais nomes extenso. que vai identificar o nome completo desse sangue. E aí você tem essa característica completa, você sabe exatamente para quem, quando você pode usar aquele sangue. Tem uma necessidade lá, você fala, é a Orleans, ela pode, ela se encaixa. É ela que vai se encaixar. Ela está com a característica, o fenótipo idêntico à pessoa que precisa. E aí, é nesse momento que a gente convida para que a pessoa se candidate à doação. Uma pergunta de telespectador é assim, por exemplo, uma família, muitas vezes tem uma pessoa que ela decide que ela quer ser doadora de órgãos, né? Então essa pessoa morre e a família vai autorizar a doação dos órgãos como um todo. Ela pode doar o sangue também? Não, o sangue ele só serve enquanto a pessoa está viva, né? Os órgãos, né, todos podem doar, né? Tem alguns critérios de eleição, mas o sangue só serve para doar, né, enquanto a pessoa está viva, porque é um tecido vivo, né? Um tecido que precisa realmente que a pessoa esteja em condições, né, esteja viva para poder fazer essa doação. Né? Quando acontece a morte, o sangue também morre, né? Ele não tem como aproveitar. Ele não tem como aproveitar. Uma pessoa que fez tatuagem, ela pode doar? Pode. Pode. Vai depender do tempo que ela fez essa tatuagem. Se tem mais de 12 anos, ou 12 meses, desculpe, tem mais de 12 meses, independente do número de tatuagem delas, sendo a mais recente com mais de 12 meses, ela pode se candidatar à doação tranquilo. Tem também a questão do piercing.
né? As pessoas que usam piercing na mucosa, língua e genitálias, essas não podem se candidatar à doação, a não ser que retire e espere 1 ano para poder se candidatar à doação. Em relação a essa questão da tatuagem, do piercing, alguém pode perguntar por quê? O que tem a ver tatuagem com... Porque, assim, muitas pessoas não sabem, mas, assim, algumas doenças, né, alguns vírus, por exemplo, o próprio vírus do HIV e também o vírus das hepatites, né, hepatites principalmente B e C, eles são transmitidos através da doação, da tatuagem, né? E, às vezes, a pessoa, não, mas ele trocou... o tatuador trocou a minha agulha, então tá limpinho, eu vi ele trocando ali, mas às vezes o vírus, ele fica no refil. Se ele usou aqui a caneta em alguém com uma doença, né, ou hepatite, ou em atividade, e vai usar na outra pessoa, por mais que ele troque ali a agulha, mas às vezes o vírus está no refil, né? E a hepatite C, a janela imunológica, o que é a janela imunológica? É o período que a pessoa contrai a doença, né? Que ela se expôs e contraiu, até o período que os testes podem chegar a detectar. Ele gera em torno, geralmente, 6 meses, mas às vezes pode se estender, né, até caso de 1 ano, por isso que a gente dá esse intervalo aí. Portanto, né, se maior. tem tatuagem, só com mais de 1 ano de tatuagem feita é que vai poder em doar. geral, assim, quando você tem uma suspeita que você pode ter sido contaminado, esse é o tempo médio que se espera, de 1 ano, 12 meses. E o que é feito com o sangue doado? Para onde é que vai esse sangue? Como é que ele fica? Ele estraga? Tem um tempo que fica lá guardado e depois ele tem que ser descartado porque estraga? O sangue, além de ser insubstituível, ele tem validade. Então, quando é coletado uma bolsa de sangue total, ele vai para o fracionamento, vai ser dividido em bolsas de hemácias, que tem uma duração mínima, depender do conservante dessa bolsa, entre 32 a 42 dias. O problema também são as plaquetas, porque elas só duram 1 semana, né? Que é a segunda fracionamento. A gente também tem o plasma, que tem o plasma de 24 horas e o plasma fresco congelado. O plasma fresco congelado, ele vai durar 12 meses. Então, assim, desses produtos, né, desse sangue total que foi fracionado, a gente vai ter várias questões acerca da validade desse sangue. E se, de fato, passa do tempo de uso, aí ele vai precisar ser descartado. Só que eu digo porém. O porém é que a relação, como foi dita no início, do percentual de pessoas que comparecem para doar e a relação das pessoas que precisam para doar, ela não é equânime. Então, as pessoas que precisam receber essa doação de sangue são inúmeras e que a nossa geladeira geralmente não dá nem tempo de esquentar. Esse sangue, ele é processado, ele diretamente já vai ser distribuído. Então, geralmente, a nossa geladeira está vazia. Não dá tempo nem de esfriar. Não dá tempo de esfriar, não. Em relação a isso que a Orleans falou, é interessante, assim, que no decorrer dos anos, foram aumentando, estão aumentando, né, felizmente, o número de doação, né, de órgãos, cirurgias para doação de órgãos, as próprias cirurgias eletivas, né, cada vez mais a gente tem cirurgias plásticas, entre outras. Ou seja, são procedimentos que requerem sangue, né? E assim, a doação não está acompanhando essa velocidade. Sim. Né? Por isso que é importante a gente enfatizar mesmo realmente. Isso que ela falou da doação de plaqueta é importante principalmente nos hospitais de maior complexidade, né? Que atendem pacientes com problemas hepáticos, transplante de medula, pacientes oncológicos. É muito frequente precisar de transfusão de plaqueta. E assim, por exemplo, época de carnaval, a plaqueta dura 5 dias, né, em temperatura ambiente. Então, assim, imagina, fica fechado de sábado até quarta-feira de cinzas. Na quinta-feira, depois do carnaval, não tem plaqueta para ninguém. E isso é um drama em todo hospital de alta complexidade no Rio de Janeiro. Hospitais universitários, hospitais de trauma, enfim. Só que a diferença do Hemorrio, que é o horário de funcionamento. Nós não fechamos nem para feriado. Nós abrimos todos os dias, das 7 da manhã às 18 horas. Tanto para receber quanto para ofertar sangue. Sim, né? sim. Então, assim, não tem desculpa. O Hemorrio não dá desculpa, não. Tem que comparecer ou de segunda a sexta, sábado, domingo, das 7 às 18 horas nós estamos abertos. Perfeito. O que é diferente de outros locais, né, privados ou de outros pontos de coleta em que a dinâmica do horário de funcionamento é diferenciada. É diferente. Grávida pode doar sangue? Não, de jeito nenhum. Amamentando. Nem amamentando, ela precisa esperar
pelo menos que passe, se ela já teve o bebê, está amamentando, que esse bebê complete 1 ano após o parto. Se uma pessoa está fazendo tratamento, tomando antibiótico, etc., tem que esperar 2 semanas depois de acabar o antibiótico. E ela tem que estar bem, né? Tem que estar se sentindo bem, tem que estar sem sintoma. Perfeito. Eu vou para o nosso último intervalo e volto já já para as nossas considerações finais. E aí, já fica pensando, porque se tiver alguma coisa que a gente não mandou o recado, a hora é essa, para que vocês possam falar sobre a doação de sangue ainda mais e as demandas que a gente possa aqui não ter esclarecido para o nosso telespectador. Tá bom? Intervalo.